Cara, não adianta. A gente já falei isso aqui um milhão de vezes aqui, né? Diversas aberturas e vou reforçar mais uma vez. Quando o teu plano é vencedor, não tem o porquê ficar desesperado, né? Achando que perdeu a tua bala de prata do mercado. Talvez se não for no mesmo dia, no próximo, com certeza aí tu vai ter a recompensa por executar o teu plano do começo ao fim como ele tem que ser executado, beleza? Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. E só para não perder o costume, recado importante aqui durante o mês de julho, a Ativa Investimentos está patrocinando você a vir participar da nossa sala educacional aqui. O que você precisa fazer? Abrir e ativar a sua conta na Ativa Investimentos. Abrir aquele processo que você faz pelo aplicativo, 10 minutinhos você abre a sua conta e ativar a sua conta é fazer qualquer investimento dentro da corretora ou trazendo aqui para o nosso bate-papo, executar uma operação ou índice ou em dólar. Isso garante a você o acesso na nossa sala educacional até o fim desse mês, tá bom? Então, eu tô avisando desde o começo do mês, quanto mais pro final você deixar, menos você vai aproveitar. Então, corre lá e para de perder tempo e ativa a sua conta, beleza? Bom, pessoal, gráfico de índice dólar na tela para vocês. Semana passada foi toda pelo índice, né? Hoje vamos começar aqui pelo doleta. Dólar, né? Não vou me alongar muito aqui dentro dos estudos para hoje, né? Fazer aí o que eu esperava, porque isso daí eu postei ontem para vocês aí no YouTube e Instagram. Entendendo isso, pessoal, hoje o dólar ele abre com um pequeno gapzinho de alta, porém esse gap ele é suficiente para quê? Para limpar as médias para cima. Porém, ele está na cara de uma média móvel de 200 pesado aqui, tá? O que me leva já no começo do dia realmente a já pegar um fibro e colocar dentro dessa última pernadinha aqui. Eu sei que é uma pernadinha pequena, porém ela me passava uma informação importante, que aqui essa região do nosso dólar não era uma região qualquer aí para sua abertura. Deixa eu pegar a ferramenta de desenho, trago para cá. Ela vinha aí em confluência com uma média móvel de 200 períodos aqui, tínhamos a média móvel de 200 e tínhamos uma retração de 61,8 aqui. Que eu logo comentei com o pessoal da sala, cara, não tem Cristo que faça a gente comprar aqui nessa região, tá? Então a gente tem que esperar romper, esperar no mínimo um pullback nessa região aqui, que a gente consegue observar ele muito melhor pelo gráfico de 2 minutos. Entendendo isso, né? A operação ela não foi fácil, tá? Já falo para vocês. Por que a operação não foi fácil? Porque esse 61,8, quando ele é rompido, a gente tem que arrastar ele um pouco mais para cima, também que traz para a gente aí um espaço maior até trabalhar ele. Porém, esse pivôzinho aqui dentro do dólar, ele deixa bem interessante, porque conseguimos fazer a proteção até a região de máxima da sexta-feira. Então, o trade ele foi acionado, né, entregou aí uma parcial, volta, tira aí o restante dos contratos na região da proteção e depois até mesmo acionando um novo pivô, seria um pivô de confirmação, né? Então, novamente desenhando impulso, correção, impulso, acionou a primeira operação, entregou parcial, volta, tira os restantes dos contratos, porém explode em seguida um novo pivô, esse pivô que com certeza é bem mais arriscado, porque é o rompimento da máxima da semana anterior, e ele vem e configura um novo pivôzinho que deixou até para a gente um ponto de entrada de um pivô dentro do pivô aqui, né, onde você tinha a possibilidade de start. Aí o start aqui era só em uma região, no acionamento do pivô maior, e o ponto de stop aqui que você poderia usar o do pivô dentro do pivô ou deixar no fundinho técnico, aí vai do gosto do freguês, tá? Trazendo para um contexto aqui dos 5 minutos que eu comentei, né, na verdade aqui eu vou pegar os 60 para mim já esticar essa retração de fibo para essa... Opa! Volta aqui. O fibo que eu já tenho que jogar lá para cima aqui, no caso, esse fibo. Então, eu já paro de trabalhar com aquela pernadinha pequena, trago ele desta mínima para essa máxima, e aí aquele 61,8 que já tinha sido rompido, o que tem que fazer? Somente ir esticando o movimento aqui, né? Caso a gente observasse um dólar acelerando na ponta da compra, trago ele para essa ponta aqui. Conforme a gente observa, ele não teve, né, força para ir realmente até lá o 61,8, ficou no meio do caminho na retração de 50%. Mas logo nos primeiros minutos a gente já observa, né, que realmente quando a gente tem um plano, né, aqui para o meu plano no começo do dia era um dólar um pouco mais pesado,
né, realmente aqui nessa região, ele não conseguiu pesar, abriu com um gapzinho de alta e entregou logo de cara aqui 3 oportunidades para quem, né, para diversos perfis de operadores, né. O mais agressivo, o bonde do sem família e o mais conservador, sendo que o que mais pagou foi o bonde dos mais conservadores, digamos assim, né, porque ele vem, ativa a operação, opa, ativa a operação, ele não dá nem tempo de dar uma, na verdade ele dá uma enroladinha aqui nessa região, tentando me lembrar aqui, porque ele fica esse candlezinho aqui, não vai, não vai, e depois realmente explode 20 pontos. E aí os operadores podem pensar assim, porra, perdi as oportunidades, né? Entrei, não entrei, saí no zero, o trade não andou. Só que é como eu comento com o pessoal da sala, quando a gente tem um trade system bem definido, né, que ele é, porra, no meu caso aqui, seguidor de tendência, cara, talvez não seja hoje que você vai pegar aí um outro movimento de 20 pontos, mas com certeza ao longo da semana ele vai te dar alguma oportunidade. E aqui, quando a gente está se preparando para ir para o almoço, a gente observa que o dólar ele fica bem lateral depois que ele dá essa última explodida aqui nessa região. Ele vem, toca as médias, ele não passa aqui realmente a ideia para a gente, né, fazer uma regressão. Aqui não teve contexto para regressão. Até falei para o pessoal que era melhor esperar um movimento de pivô dentro do pivô aqui, que até aconteceu, mas deu saída no 0 a 0. Mas fatos da vida foi. Quando ele não vem para romper esse topo aqui, o que ele pode passar para a gente a sensação? Ah, então já que não conseguiu romper topo, agora é venda, né? E até brinquei com o pessoal, né? Então, poxa, essa venda aqui, na minha opinião, uma venda contra a média móvel de 20 extremamente arriscado. O que eu falei, pessoal? Marca o caixote, que está marcado em amarelo, para vocês darem uma olhadinha. Espera ele romper e fazer um pullback. Porra, não sai vendendo sem o pullback, porque às vezes tu é limado de uma operação, tu acerta, né, um ponto de reversão, só que tu não tá muito seguro, tu não esperou o pullback, o trade está demorando, e acaba que tu sai aí de um trade vendedor, né, por falta de confiança, porque tu sabe que tu tá pulando alguma parte do processo. E aqui ele até deu aqui uma possibilidade, a gente estava até no horário de almoço, falei pro pessoal, galera, falei pelo grupo do WhatsApp, galera, tô vendendo aqui essa região, só que temos que tomar cuidado porque temos uma média móvel de 50, e aqui média móvel de 50 não adianta, meu amigo, ela é alvo. E aqui o preço vem, não, aqui não foi o preço que foi na média móvel de 50, foi a média móvel de 50 que foi no preço. Então, quando ele começou a enrolar muito, tirei risco da operação, chegou a dar 3 pontinhos a favor aqui, voltou e tirou o restante dos contratos, né, no 0 a 0. Não fiz parcial, no final ele só deu 3 pontos para frente. Eu falei, agora ele vai e dá uma derretida, o prejuízo ele não me dá. E aí ele voltou, tirou no 0 a 0. E o que eu acordei com o pessoal da sala? Cara, é o seguinte, agora só a gente tem 4 médias aqui no gráfico. Eu devo trabalhar sempre a favor de 3, a maioria. Então a maioria vai vencer. O que eu falei pro pessoal? Se o preço montar um pivôzinho abaixo da média móvel de 50, eu vou entender que o preço está trabalhando abaixo da 20, abaixo da 9 e abaixo da 50. Ele vem, aciona o primeiro pivô com saída do caixote, até deixa um novo pivôzinho aqui, bem mequetrefe, deixa, mas esse pivô aqui é o que me interessa, tá bom? Porque ele tem um pivô clássico aqui de reversão, trabalhando o seu preço abaixo de todas as médias, tem um ponto de start e tem um ponto de stop bem técnico. Alvos que a gente poderia trabalhar aqui para esse movimento de reversão seriam esses daqui, tá bom? Que entregou 200%, depois até comecei a trabalhar com o pivô projetado para frente, e por último estava trabalhando aqui com essa pernada aqui. Aqui, né, eu não tô aqui para dar uma aula de FIBO para vocês, até porque FIBO depois de pronto é uma maravilha. Isso aqui é legal vocês acompanhar, vir operar aqui com a gente na sala educacional, porque aqui realmente a gente mostra a ferramenta funcionando, não chegando aqui falando, comprei aqui, que é alvo de FIBO, porque às vezes eu não vou mentir, eu até me esqueço, tá, de estar mostrando o FIBO para vocês aqui, porque para mim não tem graça, é meio que onça morta aqui. O legal é a gente estar aqui encaixando o FIBO nas operações ao vivo, quando a gente não tem nada construído pro lado direito do gráfico aqui. Então, se tu quer realmente aprender a usar FIBO de maneira, poxa, dinâmica e profissional, que é o que a gente faz aqui na sala, tem que vir operar com a gente aqui, galera. Eu não consigo realmente passar o timing do FIBO num gráfico parado, né? Porque senão é simples, é só pegar, ficar projetando aqui, cravou alvo, tchau, obrigado, volte amanhã e compre meu curso. Não é essa a ideia aqui, tá? Então, esse foi o FIBOs que eu trabalhei nessa reversão. Mas o mais interessante aqui nesse movimento de reversão foi o quê, pessoal? A paciência e a técnica que a gente utilizou aqui. A técnica, ela é a mesma, né? Do que a gente vem aí mostrando para vocês há mais de 2 anos, né, em diário de trade, em aula gravada, em live, em tudo que eu faço para vocês aqui. Mas
o nível de amadurecimento dos nossos operadores, ele vem evoluindo de uma maneira que, cara, tu sente realmente confiança quando tu fala pro pessoal assim, cara, vamos esperar. Vamos esperar que se for para esse gráfico reverter, ele vai reverter e vai entregar uma boa porção pra gente. Tu sente que a galera realmente está compromissada com, né, com o operacional. E, cara, foi dito e feito. Foi uma operação fácil aqui, Felipe? Ele vendeu e o mercado descacetou? Não, pelo contrário, o mercado ele ficou bem lento, ficou quase meia hora, mas a gente conseguiu tirar o risco da operação, que estava de 6 pontos, quando ele andou 2,5 pontos, 3 pontos para frente. Falei pro pessoal, cara, vamos dar um Alt B, tira o risco que estava aqui em cima de 6 pontos, joga por zero. O mercado agora ele vem e entrega um movimento para a gente na ponta vendedora, né? Ou prejuízo não dá. E aí o mercado ele veio aí caindo, né, se segurando nas médias, montando pivôzinho, até que veio e entregou 25 pontos pra gente. Cara, uma puta de uma venda. Essa que foi a verdade, tá? Em termos de retração de FIBO, no começo do dia, essa venda aqui até a venda que a gente tem na nossa apostila, né? O trade de ponta a ponta. Pegamos aí no 38, primeiro alvo era o 61.8, entregou aí pra gente. Depois a própria média móvel de 200 também era alvo. E aqui eu tinha um último lotezinho aqui na região do ajuste, né? Aí tava pedindo demais, né? Mas já que tá derretendo, por que não, né? Mas saí aqui, consegui pegar 25 pontos e sair na proteção aqui com 18 pontinhos quando ele rompeu, quando ele deu uma ticadinha aqui, na verdade ele fez um pivô até de reversão, fundo mais alto e montou o pivôzinho, tinha deixado a minha ordem aqui atrás da média móvel de 9 e saí com 18 pontos. Então, cara, um lindo dia, né? Na minha opinião que touros ganharam dinheiro, né? Na ponta compradora, a gente pode falar aí, até mesmo aqui, né? Tivemos 3 oportunidades na ponta da compra. Ursos ganharam dinheiro também na ponta da venda, né? E novamente porcos foram abatidos. Então, cuidado para você não ser o ronque fusca do mercado, entendeu? Tem que vir para cá com um plano sólido, né? Um plano vencedor no tempo, não no financeiro, porque não adianta tu pegar um setupzinho aí que te entrega um financeiro em uma semana, né? E depois ele não vai te manter vivo no mercado. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Dólar hoje, ele entregou dinheiro para todo mundo e tomou dinheiro de quem não teve paciência. Beleza? Vamos para o índice. Índice, cara, foi um dia bem bacana também. O índice a gente tem que pegar pelo menos aqui, ó, o gráfico diário. Né? Nos estudos que eu postei para vocês ontem, eu estava comentando que tínhamos uma região de FIBO aqui dentro, né, que eu estava mapeando este fundo. Caso o índice acelerasse, eu ia mapear o próximo fundo aqui. O que a gente teve na primeira hora de mercado hoje? O índice extremamente acelerando na ponta da venda aí. Porém, tem uma região de 61.8 aqui que está dando trabalho para o preço. Mas aqui a gente não pode ser um FIBO lunático aí, né? Falando que é o FIBO que está segurando. Não, aqui é uma região de preço que está segurando, sim, com auxílio da retração de 61.8. Tanto é que hoje, a primeira hora de mercado, ele deu uma panca. Na verdade, foi a segunda hora de mercado, né? Mas a primeira também deu uma forçadinha, a segunda hora foi que deu uma pesada. Foi a hora até que eu resolvi modificar o meu FIBO, joguei ele lá para baixo, né? Mas depois, né, trouxe ele de volta aqui para essa região. Beleza. Entendendo isso, para o contexto de abertura, o que temos? A gente tem que pegar aí a última hora. Aqui eu vou ter que ajustar o FIBO de novo. Espera aí. Vem para cá. Temos aí o final, né, do pregão da sexta-feira. O mercado ficou encaixotado. O mercado ali, ele abre sem gap, porém ele abre na região de mínima da sexta-feira, ele abre na retração de 61.8. O que eu falei pro pessoal? Cara, a gente tem que esperar esse preço vir e perder a região de mínima e trabalhar com pullback. Se a gente for pegar aqui candle a candle, o que a gente tem? O candle 1 é o que faz o fechamento abaixo, né? É o que faz o fechamento abaixo de toda essa região de suporte. Porém, ele não tem um fechamento que realmente passe uma confiança, né? O candle 2 já fecha acima e ele fica, né? Fecha acima, fecha abaixo, fecha acima e fecha abaixo. Passa nenhum gatilho realmente que, vamos ficar de olho, né? Porém, o candle 6 aqui numa leitura candle a candle, ele fecha abaixo. Poxa, é um candle que fecha robusto para baixo. O candle 7, ele tenta, né, engolfar o candle 6 e acaba que tem seu fechamento abaixo dessa região de suporte. É um fechamento pequeno? Sim, é. Eu falei pro pessoal, cara, eu vou entender isso daqui como um movimento de pivô de pré-rompimento dessa região. E eu vendi a mínima do candle 7, tá certo que aqui eu paguei um spread, e o preço, ele
né, no pau da goiaba mesmo, no pingo dos is, ele demora para desenvolver. Então ele vem, aciona, ele fica 5, 10, 15, 20, 25 minutos indo para lugar nenhum. Meu stop estava na máxima, né, do candle set. Ele não deu stop aqui nessa operação por 2 ticks aqui, né? E aqui, quando eu entro em uma operação, ela não evolui de acordo com o esperado, a primeira coisa que eu faço é proteger o meu capital na primeira oportunidade que eu tenho. Então aqui eu falei pro pessoal, cara, ele lambeu o stop aqui, então automaticamente essa operação para mim é uma operação que deve ser abortada. Eu apregou ela no zero, quando o preço volta, me tira no zero. E aí vocês podem falar, porra, mas burro pra caramba, né? Porque aguentou o calor, quando o mercado ele resolve andar aqui, ele não segurou a operação. Não, porém aqui a gente já teve... Eu já fiquei na pedra aqui, na saída no 0 a 0, porque alguns colegas conseguiram sair antes que eu, não sei porque, deve ter ficado na fila, ele não me executou, voltou, então tomei 2 calor fudido aqui nessa operação. Então, a melhor coisa a se fazer, cara, não saiu como esperado, não tem problema nenhum. Eu aborto a operação, saio no zero, se o mercado me der essa chance aí, protejo o meu capital e espero a próxima. Só que ele vem, me tira aqui e simplesmente dá uma explodida, entrega o movimento mais limpo e técnico do dia, na minha opinião. A gente até pode trabalhar com esses alvos aqui, que foi os alvos que eu trabalhei no começo do dia. Ele entrega aí quase, né, o seu alvo de 100% na primeira pancada que ele dá. Tivemos um operador da sala que conseguiu segurar essa operação. O Razi, o Razi está aí, né? O Razi pegou essa operação, segurou, tinha que fazer uma parcialzinha aqui na região de fundo, tá, pessoal? E depois aí, alvos de FIBA, a gente tem que ficar de olho, né? A gente não pode ter aquele certo preciosismo, não, quero no tique. Ele, porra, começou a enrolar muito, faz na mão. E aí, tanto é que se o cara ficou querendo, não, faltou bem pouquinho para pegar o meu alvo de 100%, eu vou deixar aqui que o mercado vai lá, ele teve que realmente engolir, né, amargamente o mercado voltando como uma flecha e talvez até estopando todo mundo que está aqui nessa região, pegando liquidez e descendo como um raio. E aqui a gente consegue até observar, né, um padrão, né, de Social Destroyer, né? Então a gente tem um padrãozinho aqui de alargamento de mercado, megafone, que é o famoso mercado que ele vai dar uma pancada para cima, vai dar uma pancada para baixo, falso rompimento, vai tirar dinheiro de todo mundo que tentar entrar no meio do caminho. Foi o que ele fez. Então a gente conseguiu ter a leitura, porra, do movimento explosivo do mercado, tivemos operadores pegando essa venda aqui, fizeram, né, o seu dia rapidamente, antes da abertura do mercado à vista, e depois ficaram livres de todo esse movimento que o mercado, na minha opinião, ele ficou completamente esquizofrênico aí, né? Ele não perdia fundo, não rompia topo, ficava dando cabeçada e não ia para lugar nenhum. Depois a gente percebe que até o mercado ele vai lá e toma a sua dose de... Porra, aquele remédio lá que deixa o cara mais calminho lá, como é que é o nome mesmo? Rivotril, toma sua dose de Rivotril, né? E dá uma acalmada, né? Senta em cima das médias, mas confesso para vocês que aqui eu estava até esperando, né, um pivôzinho de baixa, porque, né, tudo que era suporte foi perdido, então tudo passa a ser resistência, né? É mínima do dia anterior, é regiãozinha de fundo de sexta-feira, retração de 61,8, ajuste. Então eu falei até pro pessoal, cara, eu tô esperando uma venda aqui. A venda não aconteceu, esse que foi o fato. Ele começa a montar até mesmo um fundinho arredondado, montando até mesmo um padrãozinho de camper handle, né? Até comentei com o pessoal, né, que a gente tinha... Opa, vou pegar aqui, né? Então a gente tinha aqui a xícara e a alça, porém, estava caro, né, para entrar nesse camper handle aqui. Se fosse... Camper handle nada mais é do que um pivô dentro do pivô, tá? Essa aqui é a verdade aí. 400 pontos para pegar toda uma região de resistência na cara, fica puxado, né? Porém, né, aqui essa operação ela aconteceu até mais quando eu estava já vendido em dólar. Aí, pô, sou ser humano, não tem como eu estar acompanhando tudo ao mesmo tempo, né? Até comentei com o pessoal da sala, os operadores de índice, que aqui a gente poderia interpretar 2 coisas aqui, esse movimento no índice. Ou uma bandeirinha, porém a bandeira eu opero ela, né, somente com o pullback. Aqui por si só o pullback não ia caber dentro dessa operação, porque a gente tinha uma média móvel de 200 descendente aqui, que a chance de dar BO era gigante. Então, quando a gente para e faz até uma leitura um pouco mais calma, o que a gente percebe? Ele rompe todos os níveis de resistência para cima, dá uma lateralizada, ele cai, né, num padrãozinho de bandeira, faz um power na sua média móvel de 20, ele rompe um pivô.
Aqui, dependendo do gerenciamento de risco de cada operador, poderia ter um ponto de start na violação mesmo, não precisaria de um pullback, stopzinho na mínima, e aí teria pego um movimento explosivo que entregou 400 pontos aí, né, nesse movimento aqui, mas aí vai muito particular de cada um. Talvez se eu tivesse com mais atenção aqui no índice, né, o fato de estar esperando essa operação, teria realmente comentado com o pessoal que a entrada era aqui, isso aqui era para ser interpretado como um pivô e não como uma bandeira. Até porque se fosse esperar o pullback da bandeira, não ia dar espaço para entrar. Então, e não é porque está pronto, isso aqui a gente debateu até quando estava acontecendo, tá, pessoal? Então aqui, esse movimento aqui, na minha opinião, teria que ser interpretado mais como um movimento de pivôzinho para poder liberar o gatilho operacional para o pessoal, e não é pegar a análise técnica e querer transformar numa análise das tuas vontades, digamos assim, né? Porque aqui tem sim o padrãozinho de pivô, né? Mas às vezes a gente acaba que dá uma deslizada aí, interpreta de outra forma, né? Para atenção aí, vendido em dólar. E depois o mercado ele monta mais uma vez um padrãozinho de bandeira aqui nessa região. Aqui já entra naquele processo, né, perigoso que eu sempre falo, que é quando o preço vem cruzar uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, tem que ter o apoio da sua média móvel de 9 no gráfico de 5. Então aqui, para mim, particularmente pelo gráfico de 5 minutos, ele vai fazer pullback aqui no final do pregão, né? Não teria como. Mas se você filtrou pelo gráfico de 2 minutos, ele até deu uma oportunidade aqui nessa região aqui, se eu não me engano. Eu vi que o Leozito comprou, acho que foi aqui, né, Leozito? Ou se não foi aqui. Mas igual, né, pessoal? Eu prefiro esperar esses eventos aí por um gráfico de 5 minutos, pullbackzinho na 9. Aí a gente percebe que o nosso índice, cara, não quer entregar não, né? Até achei que hoje iria entregar a paçoca nessa segunda hora de mercado aí e, né, ele está resistindo aí fudidamente, essa que é a grande verdade, beleza? Então esse foi o nosso dia aqui, pegamos a venda do dia, já ficamos livres do índice aí, praticamente 500 pontos no começo do pregão, e o dólar, diversas oportunidades, conseguiu pegar 25 pontos na parte da tarde. Beleza? Valeu, galera.